Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E já adianto que, cara, nutrição não é meu forte. A única coisa que eu soube nutrir foi minha barriguinha, que cresceu um tanto bom. Percebemos. Eu sou Fabiano Pacentucci, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e, como hoje, conversa em muito conhecimento. Cara, conhecimento elevadíssimo que merece o quê? Compartilhamento, né? Like, Dá trabalho. se inscreva no canal. Inscreva no canal Spotify, YouTube. Lá, curtir no YouTube, 5 estrelinhas no Spotify. Comenta lá também, né? O que achou, o que não achou. Precisamos desses feedbacks para nós. Fenomenais para que o que ocorra. Sandra, por favor, se apresenta para o nosso público. Fala um pouquinho do que você faz aqui na FAPA, junto conosco. Bom, obrigada pelo convite. Meu nome é Sandra Mara Vieira Fontoura, eu sou pesquisadora da área de manejo de fertilidade do solo há um certo tempo, não vou falar quanto. E então eu comecei aqui nessa área, a área não existia e a gente está por aí até hoje. Muito bom, olha aí. Hoje o conteúdo promete, né? Pois é. Sandra, vamos começar então. Como você bem disse, né? Você iniciou a área de fertilidade aqui dentro da agrária, né? E aí você pegou, então, vamos falar assim, quando tudo era mato, né? Que a gente gosta de dizer como agrônomo. Não, eu cheguei aqui, tudo era mato, né? E você teve que estruturar, né? O racional da fertilidade, da adubação, do sistema que a gente vai tratar como um todo, do zero ali, né, adaptar tudo que já havia sendo feito e adaptar para construir os altos testes de fertilidade de solo e de produção que a gente tem hoje aqui na cooperativa como um todo, né? Eu vim de fora, conheço muitas realidades no Brasil e conheço poucos lugares que têm uma média produtiva tão alta como aqui. Óbvio que clima ajuda muito, né? Mas só clima não faz verão, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, tem muito do teu trabalho. E eu queria que você comentasse um pouco para a gente de como que foi essa construção, né? Realmente, quando a gente fala construção de fertilidade, é uma construção que você fez, porque ela pegou do zero e veio trazendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo que também quer construir uma fertilidade de solo. Qual que é óbvio que tem um monte de etapas, mas o cerne, né? O racional, ou como se pode dizer assim, a filosofia por trás, né, disso tudo, né? Como que você iniciou esse trabalho, então? Quando eu cheguei aqui, eu vim do Sul, e a grande dificuldade foi não existia um manual de adubação e calagem para o estado do Paraná. Então, essa foi a primeira dificuldade. Então, como eu vim do Sul, você de São Paulo, para cada estado existia um manual e para quem chega vai seguir um manual e depois, claro, fazer as adaptações. Então, no Paraná não existia e aí, desde o começo, fazendo, digamos, o início ali com uma série de pesquisas meio que apaga-fogo, a gente começou a construir esse sistema de adubação e para isso a gente conheceu, eu já conhecia, mas na verdade fizemos várias reuniões com o pessoal que desenvolveu o sistema no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foi o professor João Minichuk e o professor Ibanor Agnoni, junto com o professor Cimeli. Então, a gente foi lá, foi conversar com eles para ver como que foi montado aquele sistema, e aí a gente fez um espelho, né, com as adaptações para cá, da região Centro-Sul. E aí foram uma série de experimentos, começando por amostragem de solo. A gente tinha o plantio direto, mas não tinha uma profundidade de amostragem definida para cá. Então a gente foi gerar essa profundidade, qual que era melhor para mostrar o solo, calagem inicialmente, para quanto levar a saturação por bases, fósforo, potássio, nitrogênio, e depois, na sequência, cálcio, magnésio, enxofre, gesso e assim por diante. Então, foi um trabalho assim, bastante longo, bastante grande, e que contou já nessa época com a colaboração de todo o departamento técnico, que hoje
A gente tem somente o Paulo Domit aí, né? Mas todo o departamento técnico colaborou, e principalmente os produtores que cederam as áreas para que a gente fosse, então, em busca de solos para atender um sistema de recomendação o mais variado possível. Então, basicamente, ele veio assim. Eu diria que nós começamos isso daí em 98, 99, mais ou menos. Fechamos a primeira recomendação em 2015. E aí, agora a gente vem recalibrando isso daí, porque a gente não produz mais 4.000 quilos de soja, nem 12 de milho, e mesma coisa cevada e trigo. Então, a gente vem fazendo toda essa recalibração aí para os tetos produtivos. É uma coisa que, assim, eu já trabalhei em outras regiões do Brasil, no Centro-Oeste, propriamente dito, e um dos equívocos, na minha opinião, que o pessoal tem, e eu gostaria que você nos ajudasse nesse entendimento, já para quebrar algumas objeções que quem está nos ouvindo, de repente, de outras regiões, possa erroneamente pensar, lá é fácil, porque são altos tetos de matéria orgânica, solos profundos, chove bem. Lá é tranquilo manejar a fertilidade do solo. É um equívoco pensar dessa forma, não? A gente tem solos, eu diria, um pouquinho mais homogêneos. A gente não sai do arenoso e vai para o argiloso, então isso facilita um pouco, mas são solos argilosos. Porém, naturalmente, tem as suas limitações. Então, físico, ok, são solos profundos, bem drenados, mas quimicamente, baixíssimos teores de fósforo e uma acidez elevadíssima. Então, assim, hoje, tranquilo, mas não foi assim. Então, até o pessoal que veio para cá teve frustração de safra porque justamente os solos eram muito ácidos. Então, não é tão simples você pegar uma área de abertura, digamos assim, sei lá, de uma pastagem degradada, porque você vai precisar investir muito em calcário e vai precisar investir muito em fósforo. Potássio, eu diria que não é assim tão limitante, mas também não é alto o valor, mas não é tão simples assim. Vai custar bastante. Eu faço questão de trazer esse tópico aqui para a mesa, porque, ao contrário de algumas regiões dos Estados Unidos, da Argentina, que a fertilidade natural é alta, não é a nossa realidade aqui, né? Não. É realmente construído. Aqui a palavra construção faz muito sentido. E eu lembro quando eu estava no Centro-Oeste, às vezes vinha essa pergunta, não, mas lá é tranquilo. Não é tranquilo. Não. Eu até acho, Sandra, e isso nos ajuda a trazer os termos técnicos para construir isso, que aqui tem todos os dificultadores, porque se nós falamos ou pensamos que aqui tem CTC elevada, para você mudar alguns níveis do solo é dificílimo, né? É dificílimo. Então, eu diria até que cálcio, magnésio, potássio, a gente consegue fazer uma correção relativamente rápida, né? Não tão rápida, mas relativamente rápida, ao passo que fósforo, o custo é muito alto. E você leva, pelo nosso sistema de calibração, hoje 3 anos para você construir isso daí. A não ser que você tenha, né, assim, um valor a ser empregado bastante alto, e aí você consegue corrigir mais rápido. Mas não é tão simples. Então, eu diria que é tudo uma pedrinha em cima da outra. Primeiro vem calagem, depois vem fósforo, potássio, cálcio, magnésio. E hoje a gente está com níveis de produtividade elevados, mas que vêm sendo construídos aí não só pelo manejo da fertilidade, mas pelo manejo da rotação aí de culturas que a gente vem fazendo e plantio direto ao longo do tempo. Então, não é tão... É tão simples. Tudo bem. Tão Bom, então não está até errado assim, então. Ô, Sandra, um ponto fundamental que você comentou, mas outros pesquisadores, quando vieram aqui conversar com a gente, também comentaram, foi a questão da acidez do solo, né? O Noemir estava comentando do desbravamento da cevada aqui, e até anterior à tua chegada, né? Do que acontecia. O seu Adam colocou. O seu Adam também comentou, né? Falando, olha, quando chegou aqui o pessoal plantava e não dava, não ia para frente, né? Então, assim, entendo que a acidez, ela não é como que eu vou falar? Ela não é um nutriente para a planta, né? Então, não é um que você coloca que a planta vai usar. Pelo contrário, a gente usa a correção de acidez para liberar espaço, né? Para liberar espaço. Né? Então, como que funciona essa construção? Hoje, eu tenho que liberar esse espaço. Se eu fosse pegar uma área nova, de uma pastagem degradada, eu vou colocar
para virar uma área de lavoura convencional nossa aqui. Convencional não, plantio direto, que senão o pessoal... Isso, arado, essas coisas que não pode mais. Não pode mais. Limite é os entorneadores para estar bem pago e tal, exatamente. Então, como que ele começa a pensar essa correção? Porque senão não adianta eu largar fósforo, potássio ali antes de corrigir a acidez, né? Primeiro passo é acidez ou não? Primeiro passo é acidez. Então, eu diria antes da acidez, o primeiro passo é eu ter uma boa amostragem de solo, X, né? o raio-x, o exame de sangue, e aí depois eu vou começar a fazer o cálculo da calagem. E por que a calagem? Porque essa CTC nossa, essas cargas que estão ocupadas, elas estão ocupadas basicamente com hidrogênio e com alumínio. Hidrogênio é o problema? Não é assim por si só o problema maior nosso é o alumínio, que ocupa, e até pela origem do nosso solo, ela ocupa um espaço muito grande e que é tóxico para a planta. Então, quando eu faço a calagem, eu estou colocando hidroxila nesse solo e eu estou colocando cálcio e magnésio. E esse cálcio e esse magnésio vão retirar esse alumínio vai precipitar, né? E aí essa CTC vai ser ocupada por cátions que são importantes para qualquer uma das culturas, cálcio e magnésio inicialmente, depois potássio. Mas então a gente precisa liberar essas cargas, todos esses espaços que estão ocupados por esse senhor que não está fazendo bem. Bem inoportuno, né? Inoportuno. E eu achei bastante interessante aquele experimento que o Juliano cuida de longo prazo, tal, que ele não coloca o calcário lá, né? E quanto que a cevada responde, né? Que assim, o trigo até que vai, e as outras culturas até que vão. Você olha e fala assim, tá feio, mas a cevada parece que é terra arrasada para ela, né? E a gente tem o experimento de rotação do Juliano, que ele veio há 25 anos, acho que ele me falou hoje de manhã 26. E agora, um tempinho atrás, eles dividiram e fazem metade com e metade sem calcário. E nós temos, então esse é de longa duração, e nós temos o experimento de manejo, que foi instalado lá em 78 pelo Harry Aster, e aí quando eu vim para cá acabei tocando, né? Sou responsável por ele. E a gente tem métodos de preparo e tem métodos de calagem. E então ele foi instalado em 78 e em 87 se introduziu o fator calcário, porque não se sabia nesse sistema se aplicava na superfície ou incorporado. E nós temos, numa parte desse experimento, já de 87 para 2005, 97, 2007, 30 anos, né? Quase 30 anos, 28 anos sem calcário. E assim, cevada, a gente, muitas das parcelas a gente já nem consegue mais colher porque não produz. E ainda tem também nesse experimento, fora o fator calagem, a combinação da calagem com o sistema de preparo. Então, aonde é o plantio direto, embora tenha muito alumínio ali, as plantas ainda conseguem, né, se desenvolver. Agora, no convencional, que eu também tenho alumínio, mas você tem uma degradação de solo e ali a gente está cheio de planta daninha, indesejável, e pouca planta de valor comercial. E a planta daninha se adapta, né? Ela não liga para o alumínio, né? Muitas delas não ligam, são indicadoras, e aí a gente conta com a ajuda da herbologia ali para tentar resolver esse problema, porque o solo fica boa parte descoberto. Mas então a gente tem um experimento que hoje é o mais antigo do Brasil, de preparo de solo, que a gente continua. A gente quer comparar sistema de manejo? Não, a gente não pensa mais nisso. Mas ele serve para uma série de estudos, por exemplo, volta e meia vem alguma curiosidade de calagem. A gente já estudou micotoxinas nesse experimento, porque no plantio direto você continua tem resíduos sobre o solo. Então, uma possível fonte de inóculo, então a gente avalia micotoxinas em algum momento. Já usamos esse experimento para avaliar alumínio no grão de trigo, né? Então, ele serve como fonte de informação para várias coisas ainda, e por isso ele continua sendo mantido lá, e a importância de ter esse experimento. Os experimentos de longa duração no Brasil, de modo geral, muitos acabaram. E esse
a gente tem a felicidade de continuar com ele. Daqui a pouco ele faz 50 anos. Nossa, já é um jovem senhor, já, né? Então ele está com 47 anos, daqui a pouco tem que fazer uma festa Bodas de bodas? para esse experimento. Então ele é uma fonte de informação assim para a gente fantástica. Não, e é o que você comentou, né? Normalmente esses experimentos de longa duração, eles se perdem em transições, né? Sim. Aí tu troca, de repente, um pesquisador, que, enfim, a pesquisadora se perde. Que bom que esse se continuar, porque eu tenho certeza que ele deve ter dado muitos subsídios para decisões que, inclusive, são tomadas hoje, né? Muito, muito. E ele tem... às vezes a gente não se dá conta. Hoje de manhã a gente estava dando uma olhadinha nisso. Ele é uma fonte de informação, assim, que vem desde o início lá, acho que 92 foi a primeira publicação dele, com o seu Yaster ainda, e hoje a gente tem uma série de estudos de mestrado, doutorado e outros que a gente tem publicações, agora a última recente, faz uns 2 meses, então ele continua como uma fonte de informação. Claro que para a comunidade científica, mas para nós é em primeira mão, né? Porque a comunidade científica ou os nossos cooperados, essencialmente, muda a forma de comunicar, mas a informação em si é a mesma. É a mesma. E com uma qualidade, assim, excepcional. Não, claro que tem todo um rigor científico por trás, né? Sim. 47 anos, realmente está uma tristeza enorme, né? E hoje são pouquíssimos, no Brasil são pouquíssimos. É literalmente um museu vivo ali, né? A céu aberto. A céu aberto no solo, né? Aham. Você tem todo... Cara, você tracejar 50 anos para trás, de tudo que ocorreu naquela parcela, naquele... coisa. É uma história. É uma história gigante. Não, e Desses 50 anos, Sandro, o que assim mais marcou? Fala, putz, isso aqui eu achei que não ia virar e, putz, esse resultado aqui me abriu um rumo que eu não tinha imaginado em algum momento. Tem certeza que várias coisas, né? Sim. Eu diria assim, as coisas são cíclicas. Então, dúvidas que a gente, às vezes, tem hoje, já existiram também no passado e as coisas vão girando. E até mais recente, um tempinho atrás, o pessoal disse, puxa vida, mas vamos construir perfil de solo e para isso nós precisamos incorporar o calcário para fazer o calcário descer, porque a mobilidade é relativamente reduzida. E aí a gente foi analisar os dados, essa publicação mais recente, e a gente, nessa região nossa, assim, mais particular, com uma chuva, um tipo de solo e uma rotação bastante abundante aí, a gente percebe que os rendimentos aonde a gente incorpora o calcário, onde a gente não incorpora o calcário, há 30 anos, eles são exatamente os mesmos. Mas claro que lá atrás ele começou com uma correção total de área e aí depois, hoje, não existe mais revolvimento. Então, assim, tem coisas que parece que são tão básicas, né? A gente, calagem na superfície, calagem incorporada, mas que elas vão e voltam, né? Então, isso é uma coisa marcante porque, sei lá, acho que nesse ano mesmo, mas vamos revolver para fazer incorporar, para construir perfil. E a gente percebe que a gente não vê esse comportamento e para essa condição aqui não há necessidade. Então, o pessoal fica querendo justificar, né? Obviamente, novamente, a região aqui, né? Então, assim, não dá para extrapolar. Não. Mas, assim, mostrou-se, então, que eu não preciso incorporar perder toda aquela construção de palhada, de superfície de solo, né? De estrutura de solo. Carbono. Para justificar uma incorporação de calcário. E, então, lembrando, lá atrás foi corrigido, foi incorporado, há 30 anos não se mexe mais, digamos assim, a gente não tem observado diferença em nenhuma das culturas, nem milho, nem soja, nem aveia, grão, nem trigo, nem cevada, que justifique essa necessidade. Porém, eu venho com uma manutenção, sempre aplicando ali. Sim. De quanto em quanto tempo, mais ou menos, que o pessoal faz uma calagem aqui, Sandra? A gente vai muito ali pela análise de solo, mas mais ou menos a cada 4, 5 anos. Então, a gente vai lá, faz uma amostragem da área, na camada diagnóstico, 0 a 20, e verifica a quantidade de calcário que precisa, vai lá, numa parte a gente não faz, óbvio, na outra a gente incorpora, então a cada uns 4, 5 anos, e na outra
superfície. Superfície. E a dose é a mesma, tanto incorporado quanto superficial. Uhum. E aí a gente conta com a ação de chuva, rotação de cultura, Rotação de que é extremamente cultura. necessário para Uhum. abrir os microporos, macroporos ali no solo para que esse calcário desça, né? Vai fazer o serviço dele lá onde ele precisa. De pouquinho em pouquinho, ele vai lá. Isso, exatamente. Aham. Então hoje o nosso cooperado que fez uma calagem bem feita, incorporou lá atrás, Lá atrás, ele só vai mantendo ali, mantendo os preceitos de rotação, mantendo a calagem, uhum, diagnosticando o necessário, ele já vai estar garantido que vai estar produzindo com teto produtivo grande, né? Se o problema for só o calcário, claro. né? Mas não, a gente não percebe essa necessidade. É claro que se eu comecei lá atrás um plantio direto, mais ou menos, tinha uma área de campo nativo, eventualmente, que eu não fiz uma correção adequada, é uma outra situação. Perdão, mas nessas em que isso foi feito, a gente não tem observado diferença nenhuma. A palavra é construção mesmo, né? Se você não fez uma base bem feita, você não tem como subir muitos pisos para cima, né? Não vai Não conseguir. vai sustentar. Mas a boa notícia é que dá tempo, né? Se eu tenho que interferir aqui que não tá legal, vou fazer uma vez só também, né? Uma vez só e aí depois Faço bem feito e eu sei que dali pra frente vai funcionar. bacana. Eu já ouvi alguns professores, inclusive em outros podcasts, falar sobre a relação calcário-fertilizante, que a relação entre calcário e fertilizante deveria ser um X, e segundo ele não estava legal, ou seja, o pessoal não estava aplicando a quantidade de calcário suficiente que deveria, por mais que seja básico, por mais que seja um insumo que não tenha um custo tão elevado. Mas ele deu alguns números mais nacionais, pensando no Brasil. Pensando na nossa micro-região, qual que é a tua avaliação? Você acha que ainda nós temos pontos a melhorar, pensando em calagem, por mais básico que seja? Por incrível que pareça, sim. A gente vem fazendo esse monitoramento, o último que nós fizemos das análises cooperadas foi em 2019. A gente evoluiu muito em correção, e eu digo correção não só calcário, não só fósforo, potássio, então a gente evoluiu como um todo, mas a gente ainda tem algumas coisas para serem corrigidas. Então, assim, até quando se fala de calcário, puxa vida, calcário de novo, né? Uhum. Porque ele é tão básico, ele é o primeiro, digamos, é o segundo passo, e mesmo assim, muitas vezes a gente esquece. É um insumo extremamente barato comparado com os demais, só que a operação, assim, é chata, né? É um produto que você vai ter que aplicar bastante, muitas vezes a qualidade, Vitor, né, da aplicação não seja boa, mas eu diria assim, ó, sem calcário o resto não vai funcionar direito. Exatamente. Mas a gente ainda tem alguma coisa para melhorar, sempre tem coisa para melhorar, para mais e para menos, né? Então, tem área que falta calcário? Tem. Tem área com excesso de calcário? Também tem, né? Então, assim, mas na região X o pessoal está levando saturação para Y. Tudo que funciona lá funciona aqui não, e vice-versa. Então, o que a gente está falando aqui também não vai servir para muitas regiões. Então, eu acho que a gente tem parâmetros suficientes para dizer é o valor X ou mais ou menos nessa faixa para trabalhar. Eu tenho, às vezes, falta e às vezes eu estou pecando até por um pouquinho a mais que eu estou colocando. Que também não é legal, né? Que também não é legal. Então, a gente tem aí um espaço para aplicação, tem uma faixa para trabalhar, não precisa ser o valor, né, exato, é aquele valor, mas a gente não pode aumentar demais, porque eu também vou trazer outros problemas, e aí excesso de calcário, como é que eu corrijo? Vou ter que esperar o tempo fazer o seu trabalho. Joga alumínio. Joga o limão, né? Por essa diferença, pode ser limão também. Talvez seja mais fácil. Mas a gente tem as duas coisas. Não, isso. E para cuidar. O legal disso tudo, né, que não é fixo, né? Por isso que você comentou muito bem sobre a importância desse monitoramento. Assim como nós precisamos monitorar pragas, precisamos monitorar doenças, a fertilidade de solo não é exceção, né? Se tá legal esse ano,
eu vou ter chuvas, eu vou ter inserção de fertilizantes, eu vou ter exportação, extração, depois exportação. Então, ele vai mudando essa característica. Essa dinâmica, né? E aí, às vezes a gente brinca, né? Quando você vai num médico, o médico, a primeira coisa que ele vai falar para você, ele vai, né? Vai fazer as perguntas, como a gente faz, né? Quando chega numa área e não conhece, mas ele vai te pedir um exame, no mínimo um exame de sangue. E na área agrícola também não é diferente. Quanto que eu aplico de adubo? Primeiro, eu tenho que ter um parâmetro para poder trabalhar, né? Claro que se eu já estou há muitos anos na área, eu já conheço, já sei mais ou menos o comportamento, né, de como uma coisa funciona, mas se eu não conheço, é o básico. Não tem jeito. Então, essa é a primeira Não ferramenta. dá para recomendar medicamento sem saber, senão vai ficar um dipironia meio básico ali para dor de cabeça, quem sabe melhor. Novalgina para febre, olha lá. Bacana. Sandra, ainda a última questão do calcário ali, assim, eu acho, né? A gente tem praticamente no Brasil 2 fontes de calcário, né? Uhum. Para o pessoal fazer a correção. Hoje, qual que é a fonte que é mais utilizada aqui e o porquê da escolha dessa fonte, né, para a nossa região? Bom, a gente tem o calcítico, né, que tem uma concentração maior de cálcio, e a gente tem o dolomítico, que vai ter, além do cálcio, vai ter o magnésio também numa proporção maior. A fonte mais utilizada nossa é o dolomítico. Em poucas áreas, eu acredito, não sei exatamente precisar quanto o calcítico é usado, mas se a gente pegar uma área de campo nativo, a gente vai ter baixíssimo cálcio, baixíssimo magnésio, muito baixos, baixos mesmo. Se eu pegar uma área de campo nativo, a saturação por base não chega a 10. Então, assim, é muito baixo, né? E aí, qual que é a principal fonte? É o dolomítico, porque eu forneço ambos, né? E aí, depois a manutenção, normalmente a gente tem feito com dolomítico, ia levando os valores tanto de cálcio quanto magnésio para valores altos e trabalhado mais ou menos dessa forma. Tem uso de calcítico? Também tem, mas é pouco, né, perto do universo, e a principal tem sido o dolomítico. De qualquer forma, a decisão é por análise de solo. Pela análise de solo, né? Então, aí a ferramenta, eu preciso fazer todo ano? Não preciso fazer todo ano. Dentro do sistema de recomendação nosso, a cada 3 anos, pelo menos, aí, porque a gente, né, faz o calcário, faz um planejamento de adubação, e aí a gente volta com uma nova análise de solo. Uma das coisas, Sandra, que talvez para você não seja polêmico, porque isso é o teu dia a dia, né? Mas, enfim, para a gente, que eu sou fitotecnista, o Vitor é da mecanização, a gente participa de alguns fóruns, inclusive contigo, e vem essa pergunta, né? Sobre as próprias saturações, né? Qual que é a tua filosofia de trabalho? É mais saturação? Eu preciso travar o valor de saturação ou eu vejo o teor absoluto do solo? Então, eu falo isso porque daqui a pouco tem muita gente que... a saturação de cálcio tem que ser 60%, de magnésio tem que ser 20%, de potássio 5%. Tem esse número mágico? Qual que é? O que você tem para compartilhar conosco? Da experiência que nós temos aqui ao longo dos anos, o que tem funcionado melhor são os teores. Então, quanto que eu tenho que ter de cada nutriente? Cálcio no mínimo 4, que a partir daí é alto, magnésio 1, e o potássio para nós ao redor de 0,25, 0,30. No passado, não muito longo, um passado mais recente, e até quando começou muita agricultura de precisão, se começou a fazer elevação de saturação, elevação de potássio na saturação. E então houve um uso bastante alto ali de potássio, só que se eu imaginar que a minha saturação aqui, a minha CTC é ao redor de 20, eu preciso de muito potássio para elevar. Era isso que eu queria chegar, porque tem certeza que tem alguém, sei lá, lá do Goiás, lá do MS que está ouvindo, que de repente a CTC com 6, 7... totalmente diferente, né? Então, é outro jogo. Por isso que, assim, o que a gente está falando aqui não vai valer para outras regiões. E, então, se usou muito potássio, tipo 300, 400, 500 quilos de potássio para elevar o potássio na CTC. E o que a gente percebe é que a partir do valor
crítico, valor alto, ali eu não tenho mais resposta. Então, eu estou gastando o insumo e a planta não está me retornando em grãos. Então, o que tem funcionado para nós melhor é manter o valor alto de todos, chegar no valor crítico e a partir dali monitorar. Porque muitas vezes eu posso elevar, eu até posso, só que o custo é muito elevado. E enquanto eu estou aumentando o valor, por exemplo, do potássio que a gente está conversando, eu não estou aplicando fósforo, que é um gargalo nosso, ou eu estou aplicando pouco calcário, em algumas menos do que deveria, e gastando um insumo que não está me trazendo retorno, né? Mas claro que a gente entende que é diferente para outras regiões. Então, às vezes eu tenho uma CTC de 5, de 7, de 10, é muito diferente de eu ter uma CTC de 20, 22, 18, 15. Então, o custo é totalmente diferente, né? Então, não existe uma regra, eu faço aqui dá certo, vou fazer... Não, tem que... Então, tanto é que você comentou em algum momento aqui, né? Você tem, dentre vários experimentos, um de quase 50 anos para te subsidiar para tomar essas decisões. Então, E a gente tem esse de manejo, que já está quase 50 anos, a gente tem experimento de calcário, que está 25 anos, só de calcário, tem calcário com gesso, que está 25 anos. Então, foi uma rede toda de experimentação ao longo desses anos todos aí, para dar um pouco de segurança, né, para a gente trazer as informações que são trazidas. E além disso, eu acho que o custo tem que estar associado. Então, adianta eu elevar um elemento na CTC num valor alto se isso não está me trazendo retorno econômico, né? Posso colocar? Posso, não tem problema de colocar, mas eu acho que o custo... eu tenho certeza, o custo de adubação, ele é altíssimo, né? Altíssimo. Então, se a gente pensa em economizar em algum insumo, um deles é a adubação, né? Tem que ser eficiente, né? Não tem jeito, eu não posso gastar por gastar. Isso daí é quando vai chegar, né? Vai chegar. Então, para potássio, a gente trabalha basicamente, chegou no nível alto depois da sua manutenção, Alessandra. Manutenção. E aí, claro, eu vou gastar um pouco para corrigir, um valor médio, baixo, médio, vou gastar. Chegou no valor alto, que muitos hoje, diria, boa parte dos colegas já fazem, repor aquilo que está exportando. Então, a gente sabe que a gente está produzindo, em média, produzimos 5 toneladas de soja, eu vou precisar de uma reposição alta de potássio. Puxa um tanto bom, né? Puxa, vai tirar um tantinho bom. E a gente teve produtores com mais de 6 toneladas, então eu preciso repor. Mas, eu diria, fora isso, fazendo essa manutenção de análise periódica para a gente ver se está tudo ok. Então, não vejo necessidade mesmo. Nós já falamos alguma coisa de potássio, claro que nós vamos ter vários episódios para conversar sobre esse tema. Tudo é sobre cada... Isso, mas assim, um dos nutrientes que você comentou já algumas vezes, que te desafia bastante aqui, é o fósforo. O que as características nossas aqui têm de particular? Claro, fósforo é sempre difícil em todo lugar, né? Mas aqui o fósforo te dá uma judiada, né? Dá uma judiada no bolso. Então, a gente tem solos originalmente muito pobres em fósforo, com altos teores de argila, altos teores de óxido de ferro e de alumínio, que retém muito forte esse fósforo. Então, assim, uma conta meio de padeiro, né? Quanto que eu preciso de fósforo para elevar de fertilizante fosfatado para elevar um ppm de fósforo? Então, mais ou menos, uma conta de padeiro, a gente precisa aí ao redor de 120 quilos, 120 quilos de 5 para elevar um ppm. Então, imagina assim, originalmente uma área de campo nativo, aí vai ter um ppm, um e pouquinho, 2 ppm de fósforo, e eu preciso levar ele para 8, que é o nível crítico. Então, é uma conta pesada. Não multiplica, por favor. Então, assim, é um desafio, né? Porque o custo é elevado. E aí, até por isso que dentro desse sistema nosso de calibração, a gente prevê a elevar em 3 anos, aplicando no inverno, aplicando no verão, para diluir um pouco esse valor que é bastante alto, né? Então, basicamente, a gente tem solos que retêm muito fósforo. E a gente precisa saturar,
né, esses locais de absorção ali para ir aos poucos elevando o valor. Eles são solos Mas- famintos, né? Tem caixa, né? Mas Tem caixa, mas vai ter caixa para reter também. E então é um desafio, é um custo muito elevado. Ao passo que o potássio é mais tranquilo, eu consigo elevar mais fácil, o custo é menor, mas o fósforo não é barato, né? Mas eu diria assim que o nosso dever de casa ele vem sendo feito, os produtores são fantásticos na adoção, né? Então, há anos atrás a gente não tinha essa informação, a gente foi atrás da informação, gerou, e os produtores vieram gradativamente adotando isso, e não é à toa que a gente está produzindo 5 toneladas de soja, quase 15 de milho. Então, se a gente for olhar, fizer um acompanhamento, evolução da produtividade com evolução dos valores de nutrientes no solo, isso vem alinhadinho, bonitinho ali. Então, a gente tinha... vou me lembrar de cabeça, em 2003, por exemplo, acho que quase 70% da nossa área tinha valor de médio para baixo de fósforo. E hoje a gente tem um pouco mais do que 40%, então vem sendo feita essa correção e isso tem se revertido aí em tetos produtivos altos. Então, nosso produtor assim, é fantástico em termos de adoção, né, de fazer o negócio bem feitinho. E tem um negócio que é muito legal, você comentou logo quando você chegou aqui, você precisou construir. Se você não tinha um manual, que beleza, eu já sei que o teor disso é aquilo e tal, e que você contou muito com a ajuda dos cooperados com os mais variados tipos de solos, né? Mas isso também te trouxe um benefício de que eles viram acontecendo cada um nas suas respectivas propriedades, as coisas funcionando e os tratamentos que não funcionavam, né? Então, tá aqui a resposta. Tá aqui. E é bacana isso, assim, porque eles abraçaram isso, o departamento técnico abraçou isso, construiu tudo isso junto, então hoje tem um sistema bastante eficiente de recomendação, mas que foi feito a muitas mãos. E a gente tem ainda, porque solo a gente precisa de uma determinada característica, a gente não tem na estação, a gente vai para fora. 60%, 70% dos experimentos da área estão fora e continuam sendo feitos nas áreas dos cooperados. Então a gente fica lá, manchando as áreas, enchendo de planta daninha muitas vezes, pedindo para ele não adubar ou pedindo para ele aplicar uma determinada coisa. E então são produtores assim que são parceiros e os colegas também são parceiros, que eu acho que é um trabalho feito a várias mãos. a várias mãos, né? E o legal também é você ver na tua propriedade como que determinado assunto, produto, adubo, seja cultivar, híbrido, funciona porque você está avaliando localmente, né? Então, e a gente tem essa parceria aí e esses experimentos de longa data, tinha muito de calcário, de gesso, aí o produtor tinha o croquis, ele ia olhar o que estava ruim, o que estava bom, então eles acompanham isso, é bem gratificante. Nós temos né? bons avaliadores, né? Ótimos avaliadores. Sandra, um ponto que eu havia visto já em algumas regiões, mas que aqui eu vi com uma intensidade muito grande, é pensar na adubação para o sistema, né? Aqui eu não vejo uma pessoa falar assim, eu vou fazer adubação para soja, vou fazer adubação para cevada. Não, ela aduba o sistema e ela pensa nessa adubação pensando em toda a rotação dela. Né? O produtor tá entendendo que o adubo, aquele talhão, não é isolado. Ele vai usar aquilo como outras oportunidades, né, de rentabilizar o negócio dele, né? Como que você pensou em estruturar essa adubação de sistemas? E eu que não entendo nada de fertilidade, meu maior medo é, eu perco nisso ou não? Porque vai lixiviar nutriente, vai se degradar, vai se tornar indisponível. Como que você, obviamente, né, você já disse, né, o trabalho é executado a várias mãos, mas como que foi pensar esse racional de adubação do sistema? No meio do caminho aí, no meio do caminho não, mas lá no começo eu já tinha um pouco dessa conversa de adubação de sistemas. A gente não sabia se poderia fazer ou não poderia fazer, porque realmente não tinha informação. Tinha um trabalho, eu acho que só feito na Embrapa Soja, e
eu acho que eu me lembro era esse. E à medida que a gente foi fazendo todos os experimentos de calibração, outros vieram junto, fonte, dose, para os vários nutrientes. E o que a gente percebeu? Que, ok, a adubação de sistema, né, dá para ser feita, mas eu preciso de de ter pelo menos a área corrigida, né? E aí eu trabalho, quando eu estou com a área corrigida, eu estou pensando fósforo e potássio. Eu vou trabalhar pela exportação. E aí eu posso fazer a adubação de sistemas, normalmente para nós aqui é feita no inverno, e aí esse resíduo fica para a cultura da soja. E então eu não vejo problemas, fósforo eu até não vou perder, lixiviação não existe nada disso, mas eu não posso, por exemplo, ter erosão, não posso, né? E aí a gente tem que tomar esses cuidados. Mas ela funciona, ok, não tem problema nenhum se eu já tiver com solo em níveis elevados, acima do valor crítico. Um cuidado, eu diria apenas, quando a gente faz a adubação de sistemas, e a gente tem essa conversa bastante com o departamento técnico, é que eu vou usar uma dose alta no inverno de fertilizante e eu posso trazer alguns problemas, por exemplo, de um acamamento maior nas culturas de inverno, porque eu estou colocando toda a dose do inverno mais a do verão na cultura do inverno. Então, esse é um cuidado. Então, tem quem use essa metodologia e tem quem faça ainda a adubação para cada cultura. O que é a vantagem, eu acho, da adubação de sistema? Eu distribuo o fertilizante lá no inverno, que eu tenho uma folga de operações maior, de plantio maior, a janela maior, e eu consigo colocar esse fertilizante num espaçamento menor, né? Então, distribuir melhor na área. E aí me sobra mais tempo para eu entrar plantando soja um pouco mais rápido numa janela menor. Porque a tua janela é mais estreita. É mais estreita. Então, acho que essa é a grande vantagem, mas cuidando com que eu não vá trazer um problema muito sério de acamamento, eventualmente, na nossa cultura de inverno. O milho acaba, de certa forma, sendo feita adubação para ele mesmo, né? Porque vou ter apenas uma planta de cobertura. Alguns fazem algumas operações de parcelamento, de uma correção eventual no inverno e depois faz adubação no milho. Mas eu diria que o maior enfoque aí é adubar o cereal de inverno e depois não adubar a soja, né? Mas eu vejo essas duas vantagens com essa limitação. E o cuidado também é que se eu estou adubando o sistema, não adianta eu colocar metade do adubo ou, sei lá, 75% do adubo no inverno e depois ficar faltando um pouco lá na frente na soja, né? Mas a gente tem observado isso, está funcionando bem. E tem outras regiões fazendo também, a região dos Campos Gerais, acredito que faça bastante, e mesmo no Rio Grande do Sul, então tem bastante gente fazendo, né? Mas tem algumas premissas, né? Quando a gente fala em adubação de sistema, parece que a tua vida é simples, né? Mas eles são sistemas. E os nossos sistemas aqui, eles são bastante complexos, né? Eles não são simples, né? Que se você pega, mesmo que milho, tá? Milho se comentou, a adubação do milho é própria do milho. Mas ela é muito variável em função da cobertura. Da cobertura. Estou fazendo só aveia ou aveia e que é outro jogo. Soja, se eu estou fazendo soja pós-cevada é um sistema, pós-trigo é outro. E pós-aveia é outro. Então, né? Nós temos sistemas, né? E isso deve ter... Não vou precisar tirar o sono, mas pelo menos fazer acordar uns 15 minutos antes, né? A gente... A minha preocupação maior, assim, até a aveia não vejo problema, porque você vai dissecar e, sei lá, eu vou fazer ou na aveia ou na soja, mas eu tenho um período maior de plantio, porque eu vou dissecar uma aveia e vou ter um tempo ainda para plantar soja. Agora, no cereal de inverno, não. No cereal de inverno, eu colho e planto, e esse ano que não parou de chover nunca, né? Então, é tudo muito rápido. E aí a janela é muito estreita. Tanto é que a gente ainda tem algumas áreas sendo plantadas porque atrasou o cereal de inverno. Então, mas a coisa assim, não há receita de bolo. Eu acho que cada propriedade, cada técnico, cada cooperado, né, avaliam isso e como que funciona melhor para ele. Mas tem algumas premissas que a gente, assim,
deveria observar para ter o sucesso do sistema como um todo, né? E a principal delas, pelo que eu entendi, é poder fazer isso, não é querer fazer isso. É poder fazer isso. Tá tudo corrigido, tranquilo. Não está corrigido, eu tenho um passo atrás para fazer ainda, né? Ô, Sandro, e uma dúvida, até pode parecer boa, mas boa vai ficar com dúvida. Isso, exatamente. Legal. Exatamente. O cereal de inverno ele não vai comer mais, porque eu coloquei mais boia para ele, né? Usando o jargão da nossa equipe técnica. Boia, ele vai absorver mais nutriente que chega a faltar para a soja, ou não? Por estar tudo bem equilibradinho, ele vai usar o que precisa e a soja vai ter de folga ali para trabalhar depois. De certa forma, a cultura vai absorver mais, né? Uhum. A diferença é que eu não vou jogar tudo não vai tudo que a planta absorveu não vai para o grão, vai uma parte para o grão e o resíduo vai ficar ali, de certa forma não vai perder. Agora, se você tem um excesso ali, a gente vê até nos experimentos, a planta vai desenvolver mais, vai crescer mais, eventualmente vai acamar mais, mas com o retorno do resíduo ela volta para o solo. Mais uma parte vai sair no grão, que tem que estar computado Isso aí ali, Isso aí né? faz parte. Faz parte. Mesmo, né? Então, mas a planta, claro que tem um limite lá. Não adianta eu Sim. sei lá, a recomendação é 60 quilos de potássio. Não adianta eu colocar 200 quilos de potássio, porque a planta tem um limite para absorver e talvez o excesso possa trazer problemas, inclusive de salinidade, esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente já conversou rapidamente sobre eficiência, tem que olhar custo, mas tem uma coisa que para todas as áreas é importante, para a área de fertilidade, e você lidera esse projeto, olhar para a sustentabilidade do negócio, né? Então, se a gente pensar em fertilizantes, ele ainda tem uma matriz energética, né, complexa. Como que olha para esse sistema que já é complexo e adiciona mais isso nesse jogo? Em que sentido que você quer... Me refiro assim, Sandra, eu preciso adubar pensando no sistema, preciso olhar para o lado da eficiência, então o custo tem que fechar, mas eu também tenho que olhar para o lado sustentável do negócio, né? Essa é uma... A gente tem, geral, talvez produtores, não tô falando especificamente aqui, que é aquele que economiza demais e tem aquele que gasta demais também, digamos, usa mais, né? Eu acho que os sistemas de recomendação, eles funcionam justamente para isso, para você achar o teu ponto ideal. E hoje, além da planta não responder a esse excesso que eventualmente eu vou estar colocando, o custo digamos, é uma correlação direta, quanto mais eu uso, mais custo tem. Então, eu acho que não adianta colocar demais pensando que eu vou produzir muito a mais. Existe um ponto de equilíbrio ali, sempre tem numa curva uma inflexão, e não adianta investir mais porque realmente cada material, cada cultura vai ter um teto produtivo. Então, sei lá, vamos imaginar que soja, o teto produtivo, um chute, 9 toneladas, 10 toneladas. Então, não adianta eu dobrar a adubação, porque eu não vou passar para 20. É um limite genético. E isso também, claro, que depende de cultivar. Então, tem cultivar que eu posso pesar um pouquinho mais, ou um pouco mais, e tem cultivar que são mais rústicas e não adianta investir nisso dali. Então, eu acho que, além do rendimento, tem o custo e tem também a questão ambiental, né? Isso aí. Não adianta eu colocar demais porque eu vou trazer problema, né? Isso vale para os fertilizantes químicos, vale para, eventualmente, regiões produtoras de suínos, aves, né? Que tem problema com outro tipo de produto. Eu tenho passivo, né? um passivo e a gente não pode desrespeitar isso daí, né? A lei do mínimo ali, ela segue sempre, né?
balizando a fertilidade. Né? Então demorou pra você falar dela, olha. Cara, se tinha uma coisa que eu lembrava da aula de fertilidade, era aquele barrilzinho, escorrendo, né? Então, não adianta nada investir um monte numa tabuinha do barril ali, né? E a outra tá furada. E a outra está furada. Então, eu acho que tudo tem um equilíbrio e realmente, eu vou colocar, sei lá, 200 quilos, 300 quilos de fertilizante, ok, eu vou dobrar, não vou dobrar a produtividade, né? Claro, a gente está falando número aleatório, né? Sim. Então, sempre tem um ótimo e eu acho que a gente não pode perder a visão da rentabilidade, né? Então, adianta produzir muito, ok, essa é que paga a conta, mas dentro de um custo ativo com a produtividade. Muito bom, Vitor. Até meu única coisa que eu tava preocupado é falar meu barrilzinho, não falando nada do barrilzinho. Agora o ponto é que, lembrando das tabuinhas, tem um monte de tabuinhas nesse barrilzinho que nós nem mencionamos hoje aqui, né? Oxi, tem. E tem espaço ainda. Tem espaço ainda, né, Sandra? Mas é isso aí, acho que deu um bom episódio introdutório aí. A gente já entendeu, né, Sandra, que para a fertilidade, e eu acredito que assim, aqui tá caminhando para um. Tá caminhando, não, já tá bem consolidado, então assim, acho que essa filosofia de ir bem sóbrio na questão da fertilidade, construir e ir fazendo com. Não é loucuragem, né? Sim. Tem muita gente que sai no Instagram e fala, não, Sim. se aquilo, outro. Revolve daqui por lá, dobra a dose, não sei do que. E o cara some depois, não tem responsabilidade nenhuma do que tá falando, né? Então acho que esse trabalho que você vem fazendo, né, Sandro? De olha, é isso por causa daquilo, e vamos olhando, calma lá, né? Poxa, experiência de quase 50 anos, né? Então, assim, não é um número que eu fiz 2, 3 safras ali, deu bom e tchau, né? Eu vi um trabalho de consolidação mesmo dos resultados, né? E assim, a gente fez um apanhado geral aqui, a gente tá falando de calcário, nossa, que chato falar de calcário, que chato falar de... Mas assim, junto com isso, os experimentos de longa duração, a gente vem também avaliando e acompanhando as tendências de mercado. Então, às vezes, muitas vezes, nossa, mas não tem nada de novo, a gente está avaliando. Se a gente não está comentando é porque talvez não tenha surgido uma coisa que realmente vale a pena a gente focar naquilo. Tem algumas já, assim, em vias de, mas a gente vem acompanhando isso e eu acho que a gente também não pode ficar fechado pro mercado. Sim. Tem muita coisa interessante que as empresas estão lançando, tem... não só na linha de produtos, formas de aplicação, linhas diferentes, e a gente precisa estar atento a isso. Vai avaliar tudo, não vai conseguir, mas, né, algumas coisas do que tem chegado, a gente tem trazido e tem avaliado também. Mas vai ser um episódio para nós perguntar essas coisas, né? Vai ter que ter. Mas acho que a mensagem sempre é essa, né? É o arroz e feijão bem feito, né? Mas não é fácil de fazer. Que não é fácil de fazer, exatamente. E não é barato de fazer. Então, assim, eu vou pôr aqui trufas negras do Himalaia agora no meu arroz. Pera lá, cara, você tá com o arroz já bem feitinho, né? Antes Exatamente. disso, vamos olhar como que tá a tua receita de arroz aí, né? E depois a gente começa a colocar as outras coisinhas. E depois vai ter um monte de coisa que dá pra gente trazer aí e ver aquilo que vai retornar pro nosso produtor. Bom, então já fica a missão da Sandra de voltar para falar das outras coisinhas. Das outras tabuinhas. A gente evoluindo, né? Amigão, acho que deu mais um episódio aí. Agradeço novamente, Sandra. Obrigada. Se tiver uma consideração final para colocar, senão a gente segue para os finalmente. Para os finalmente. Não, obrigada pelo convite. A gente está sempre à disposição para os nossos cooperados aí, departamento técnico, as portas vivem abertas e sempre que tiver uma dúvida a gente tá por aí para tentar responder. Não é tão simples, né? Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos. Mas é um baita episódio, né? Feito mais um episódio pago. Lembrando, né, pro pessoal que, de novo, né? Joinha, compartilhar, mandar, porque tem uns caras que querem fazer loucura, Jogos. André, que tem muito resultado aqui, ó, tá? Tem muita tarefa antes de sair fazendo. E os que eventualmente não gostam de fertilidade, que eu acho pouquíssimo provável, pelo menos vão procurar se o certo é tabuinha ou tabuazinha, né?
Aí, pelo menos deve ter alguém que tá falando pra você falar errado. Pelo menos isso eu vou fazer, né? Eu não sei. Ô, Vitão, o abraço de hoje vai pra quem? Bom, cara, o abraço de hoje é pro o nosso ouvinte Mirim. Ouvinte Mirim? Cara, eu quando soube dessa história aqui, eu fiquei abismado. Que legal. Tem um nosso amiguinho aí, o Lucas Gartner de Almeida, né? Que ele acompanha todos os episódios, cara. Ah, que beleza. E quando eu falo Mirim, o pessoal fala assim, nossa, né? Mas quantos anos tem? 18? Não. Ele deve ter lá, próximo dos 10 aninhos. Ó, Lucas, se eu errei a tua idade, desculpa, 8 a 10 aninhos ali. Que legal. Um pouquinho mais velho que o meu filho mais velho ali. Então, assim, ele acompanha todos, cara. O que ele vê de graça na gente aqui, eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa. Quando ele assumir as terras pra cuidar, já vai estar preparado. A base vem forte. A base vai vir forte, né? A gente já Um fala abraço, Lucas. do futebol, né? A base já vem forte. Isso aí, Lucas. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Feito então, amigão. Joia. Pessoal, obrigado aí por mais um episódio. Por favor, siga, compartilhe. Para nós é sempre muito importante. E para aqueles nossos fãs que são anônimos, que não se inscreveram no canal, é importante, né? Se inscreve lá, dá uma força gigante pra gente. Manda pros companheiros que estão precisando ouvir um pouco mais de técnica e deixar de fazer umas barbeiragens no campo, né? Muito bom. Um abraço, pessoal. Até a próxima.